Olá, tudo bem? Eu sou Michel Bertone Soares, advogado, consultor jurídico, com atuação na área do direito eleitoral, especificamente em questões relacionadas à arrecadação, gastos e prestações de contas de campanha. Advogo atualmente para o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores em São Paulo e vai ser um prazer falar com vocês aqui sobre gastos de campanha e sobre prestações de contas eleitorais. Nós abordaremos nessa aula os requisitos prévios para que as campanhas possam utilizar recursos, a data limite para que esses gastos possam ser realizados, de uma maneira geral, quais são os gastos que costumam dar mais trabalho, mais problema nas prestações de contas eleitorais e, por fim, trataremos das prestações de contas que devem ser encaminhadas à Justiça Eleitoral. Bom, de uma maneira geral, os gastos de campanha são os gastos que se referem à realização da campanha pelos candidatos e candidatas, à busca do convencimento do eleitor, à busca pelo voto do eleitor. E esses gastos, para que eles possam ser realizados, o candidato ou a candidata devem cumprir alguns pré-requisitos prévios, que são muito semelhantes aos requisitos prévios de arrecadação de recursos. Aqui, para que os candidatos e candidatas possam gastar recursos em campanha eleitoral, é fundamental que eles tenham apresentado o pedido de registro de candidatura pelo seu partido, obtido o CNPJ de campanha e aberto a conta bancária de campanha. Uma vez cumpridos esses três requisitos, finalizados lá pela abertura da conta bancária de campanha, o candidato ou candidata já podem realizar gastos, já podem realizar despesas relacionados à sua campanha eleitoral. A exceção a essa regra do cumprimento dos três pré-requisitos para que os gastos de campanha sejam admitidos, ela ocorre em duas situações. Em primeiro lugar, os candidatos e candidatas podem, antes do cumprimento desses pré-requisitos, realizar gastos referentes à preparação física, à instalação física de comitê de campanha. E podem também, numa outra hipótese, realizar gastos preparatórios relacionados à sua página na internet. Quais são as condições para que esses gastos, feitos antes do cumprimento dos pré-requisitos gerais de gastos, possam ser validamente realizados? Eles têm que ser formalizados por contrato e o pagamento desses gastos específicos não pode ser feito antes do cumprimento dos pré-requisitos para que a campanha possa aplicar recursos. Então, se contrata, se formaliza e o pagamento vai ocorrer posteriormente após a abertura da conta bancária de campanha. Só que, cuidado, são gastos excepcionais, que podem ser realizados dessa forma, antes do cumprimento dos pré-requisitos para a realização de gastos, e que têm que estar muito vinculados à questão da preparação da campanha, seja para a instalação física de comitê, ou seja, para a instalação, para a criação da página da internet do candidato ou candidata. Os gastos de campanha, eles podem ser realizados até a data da eleição. Após a data da eleição, não é possível mais realizar gastos de campanha. E quais são os gastos de campanha? Os gastos de campanha eles estão previstos no artigo 35 da Resolução TSE 23607 de 2019. A resolução traz um rol taxativo. Vale dizer, se você pretende realizar um gasto, dá uma olhada no artigo 35. Se esse gasto constar do rol do artigo 35, isso pode ser feito com recursos de campanha e os recursos de campanha podem ser utilizados na quitação desses gastos. Caso os gastos não constem do rol do artigo 35, não será possível realizá-los com recursos de campanha. Há uma série de gastos que a gente está acostumado no dia a dia das campanhas. Gastos com material impresso de campanha, gastos com publicidade em geral, produção de programa de rádio e televisão, hoje em dia impulsionamento de conteúdo, contratação de pessoal para as campanhas, uma série de pesquisas eleitorais, despesas postais, uma série de despesas com as quais já estamos habituados a tratar e a lidar nas campanhas eleitorais. Das últimas eleições e que nós teremos novamente nesse pleito é a possibilidade de gastos com impulsionamento de conteúdo. O candidato e a candidata contratam o impulsionamento de conteúdo junto a uma rede social, por exemplo, Facebook, e vão fazer um pagamento ao Facebook para que a sua publicidade de campanha ela seja impulsionada, ela seja visualizada pelo maior número possível de pessoas, né? Ela ganhe espaço diante de tudo aquilo que é divulgado
na rede. Esse impulsionamento ele segue geralmente uma lógica de leilão. Paga-se um valor à rede social para que o conteúdo seja impulsionado dentro das métricas definidas. Então, eu quero atingir pessoas entre 18 a 20 anos, 18 a 35 anos, que tenham essa preferência por isso, que sejam dessa região. De acordo com as métricas que eu defini, o período da minha campanha, a rede social, com os seus algoritmos, vai colocar aquele meu valor no sistema de leilão e conforme eu for vencendo o leilão, a publicidade vai sendo realizada e eu vou atingindo um número maior de pessoas. Isso, esse pagamento pelo impulsionamento, ele busca com que eu atinja mais pessoas do que eu atingiria de maneira orgânica, somente na minha rede, somente pelos meus contatos. Pois bem, isso traz uma questão diferente para a campanha. Porque, em primeiro lugar, eu me cadastro junto à plataforma, eu me cadastro junto à rede social com o CNPJ de campanha para poder fazer esse impulsionamento. Gero lá pagamento de um boleto, vou pagar um boleto, vou gerar um boleto para poder fazer o pagamento, por exemplo. Faço o pagamento do boleto para poder impulsionar. E a rede social ela vai utilizando os créditos ao longo de um mês todo, e somente no mês seguinte vai emitir a nota fiscal para a campanha. Então, essa é uma diferença com relação aos gastos de campanha como um todo, nos quais eu pago pelo contrato, pago o valor cheio e já, em tese, tenho que exigir para pagar a nota fiscal. Pois bem, qual que é a grande especificidade com relação à questão do impulsionamento? Como eu estou submetido a um sistema de leilão, nem todo o valor que eu paguei é utilizado de imediato. E a rede vai fazer essa gestão ao longo do tempo e vai emitir a nota fiscal no mês seguinte. Pode ser que sobre crédito. E se sobrar crédito no final da campanha, do perfil do candidato ou da candidata, essa sobra de crédito pode ter destinações diferentes a partir do dinheiro que tenha sido utilizado, da origem dos recursos que tenham sido utilizados por pagamento daquela despesa. Então, se eu paguei uma despesa com uma rede social com impulsionamento de conteúdo, com recursos privados, que eu arrecadei de fontes privadas, isso é sobra de campanha, aquilo que ficou de crédito para mim, e eu tenho que transferir essa sobra de campanha para o meu partido político ao final da eleição. Se eu paguei com fundo partidário, do mesmo modo, sobra de campanha, e eu transfiro os recursos ao partido, ao órgão partidário local, já na conta do fundo partidário do partido. Agora, se sobrou crédito de impulsionamento que foi contratado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, isso não é sobra de recursos de campanha que vai ser transferido ao partido, mas é um recurso que tem que ser transferido ao Tesouro, devolvido ao Tesouro Nacional. Então, gera-se a GRU, emite-se a GRU e efetua-se o recolhimento do valor respectivo ao Tesouro Nacional. Isso é uma diferença com relação à questão dos gastos com funcionamento. Outra questão polêmica, que não polêmica, mas que gera uma série de dificuldades na campanha, na prestação de contas, é a questão dos gastos com combustível. Atualmente, para realizar gastos com combustível, o candidato ou a candidata devem fazer um relatório dos gastos com combustível realizados e indicar quais foram os veículos abastecidos. Esse relatório ele deve ser feito no SPCE. É muito importante tomar cuidado para que só sejam abastecidos veículos que efetivamente estejam declarados na prestação de contas. Seja porque a campanha recebeu uma doação estimável de alguém que cedeu o veículo para utilização pela campanha, seja porque a campanha contratou eventualmente a locação do veículo. Então, é importante fazer essa correspondência no relatório para demonstrar que o veículo está declarado na prestação de contas ou como despesa ou como receita estimável e que a placa do veículo ali está. E outro ponto importante com relação à questão do relatório e dos gastos com combustível é que é fundamental que os gastos com combustível sejam feitos a partir de combustíveis que haja veículos na campanha que utilizam aquele combustível. Se eu não tenho veículos a diesel, por exemplo, cadastrados na campanha, obviamente eu não posso contratar diesel para a campanha eleitoral. Salvo, excepcionalmente, se eu contratar o combustível e comprovar que o combustível foi contratado, por exemplo, para um gerador, para a alimentação de um gerador locado pela campanha. Bom, além da questão do problema com gasto com combustível, no que toca ao relatório, há uma outra situação. Os gastos com combustível, eles não podem ser feitos para abastecimento do veículo utilizado pelo candidato em campanha. Os gastos com combustível do veículo utilizado diretamente pelo candidato em campanha não são considerados gastos eleitorais, de modo que não podem ser feitos
não podem ser custeados com recursos de campanha. Outra modalidade de gasto que é aplicada atualmente é a contratação de pessoal. Atualmente, a contratação de pessoal exige, de acordo com a resolução TSE 23607 de 2019, que a campanha faça um relatório constando o local em que a pessoa trabalhou, o horário que a pessoa trabalhou, as atividades desenvolvidas, ou seja, a legislação acabou engessando muito a questão da contratação de pessoal. Além disso, deve constar do contrato a justificativa de preço. Então, são vários requisitos que devem ser cumpridos para a contratação de pessoal, a fim de demonstrar a regularidade da contratação de pessoal no processo de prestação de contas. Em regra, dá para fazer como se fosse uma folha de ponto. Essa folha de ponto é preenchida, assinada todo dia pela pessoa que presta serviço à campanha, com a descrição das atividades desempenhadas diariamente e dos locais em que essa atividade foi desempenhada. Um ponto importante com relação à questão das despesas eleitorais se refere à comprovação das despesas. As despesas eleitorais, em regra, devem ser comprovadas por nota fiscal eletrônica. Sempre que a legislação exigir a emissão de nota fiscal eletrônica, a legislação tributária, exigir a emissão de nota fiscal eletrônica, a nota fiscal eletrônica deve ser emitida e será o único documento apto a comprovar o gasto eleitoral. Excepcionalmente, a Justiça Eleitoral pode admitir outros documentos, como contratos, documentos de pagamento e vários outros documentos. Esses documentos, né, nos casos em que não se exige a emissão de nota fiscal, eles são vários. Então, contratação de pessoal. Vou contratar uma pessoa física para prestar serviço à campanha. Por óbvio, essa pessoa não vai emitir nota fiscal. Essa despesa vai ser comprovada pelo contrato respectivo e pelo comprovante de pagamento, além do relatório que nós mencionamos. Mas, fora dessas hipóteses, sempre que a legislação tributária exigir a emissão de nota fiscal eletrônica, a campanha deve solicitar ao fornecedor a emissão de nota fiscal eletrônica para que possa realizar o pagamento dos gastos sem ter nenhum tipo de problema de que a Justiça Eleitoral lá na frente entenda que a despesa não foi regularmente comprovada, determinando o recolhimento de valores ou ao partido ou à pessoa, conforme o caso. Bom, feitas essas observações essenciais no que toca aos gastos de campanha, falta-nos mencionar alguns aspectos relevantes a respeito das prestações de contas. Eu digo prestações de contas porque os candidatos e as candidatas têm várias obrigações de envio de informações à Justiça Eleitoral ao longo do processo eleitoral. Então, vamos pensar em prestação de contas como um gênero, né, algo mais geral, do qual nós temos como espécies o relatório financeiro de campanha, a prestação de contas parcial e a prestação de contas final. O relatório financeiro de campanha deve ser enviado por candidatos e candidatas à Justiça Eleitoral sempre que arrecadem recursos financeiros. Uma vez que o candidato ou candidata arrecadou recurso financeiro que mexe, portanto, no saldo da conta bancária de campanha, o candidato ou a candidata tem o prazo de 72 horas para enviar o relatório financeiro de campanha à Justiça Eleitoral. Como é que isso é feito? O relatório financeiro de campanha ele é enviado por meio do sistema de prestação de contas eleitoral, de maneira eletrônica, informatizada pela internet, sem a necessidade de qualquer comparecimento à Justiça Eleitoral. Depois, entre 9 e 13 de setembro, nós temos a obrigatoriedade de que todos os candidatos e candidatas e partidos políticos enviem à Justiça Eleitoral as prestações, vamos deixar claro, a prestação de contas parcial, porque é uma só para cada candidato ou para cada partido, entre 9 e 13 de setembro. E o que deve constar da prestação de contas parcial? Deve constar da prestação de contas parcial todas as movimentações de recursos realizadas desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do ano eleitoral. Então, todas as arrecadações e gastos realizados pela campanha até 8 de setembro do ano eleitoral devem ser informadas na prestação de contas parcial. A prestação de contas parcial, tal qual o relatório financeiro da campanha, é feita exclusivamente de maneira eletrônica, por meio do SPCE. Ela é registrada no SPCE pelo contador, pelo profissional de contabilidade responsável pela campanha e enviada pelo SPCE à Justiça Eleitoral. Nesse momento, não há necessidade de qualquer providência. Posteriormente, o que vai acontecer? O SPCE ele se integra com o PJE, que é o sistema de processo judicial eletrônico da Justiça Eleitoral, e a prestação de contas parcial enviada ela vai gerar um processo na Justiça Eleitoral.
Aí os candidatos e candidatas têm o prazo de 5 dias para juntar a procuração de seu advogado nesse processo, que será depois lá na frente onde vão ser analisadas todas as movimentações de campanha pela Justiça Eleitoral. Será já o processo da prestação de contas e depois vai ser julgado pela Justiça Eleitoral. Por fim, nós temos a prestação de contas final. Por fim, a prestação de contas final é engraçado. Por fim, teremos a prestação de contas final, que deve ser remetida pelos candidatos e candidatas e por todos os partidos políticos até o 30º dia depois da data da eleição. Então, para quem participou somente do primeiro turno, até 30 dias depois da data da eleição, deve ser enviada a prestação de contas final à Justiça Eleitoral. Esse envio, novamente, ele é feito por intermédio do SPCE, só que, posteriormente, dentro desse prazo, o prestador de contas deve comparecer à Justiça Eleitoral para entregar a mídia da prestação de contas. Essa mídia é gerada pelo SPCE, um pendrive, geralmente. Esse pendrive é esperado depois no sistema da Justiça Eleitoral, lá no protocolo, para que os documentos que foram carregados no SPCE, eles sejam transmitidos à Justiça Eleitoral. A entrega desse pendrive, dessa mídia, e a confirmação do recebimento da prestação de contas final e da mídia pela Justiça Eleitoral é essencial. Somente quando entrega essa mídia e confirmado pela Justiça Eleitoral a entrega da mídia, é que se considera que o prestador de contas efetivamente entregou a prestação de contas. Para quem participou do segundo turno, o prazo é um pouco diferente. Até 30 dias da data da eleição, quem participou do segundo turno tem que enviar as informações das movimentações de recursos que ocorreram até o primeiro turno. E depois, a prestação de contas final de quem participou do segundo turno deve ser entregue até 20 dias depois da data da eleição. Bom, em resumo, nós falamos sobre os requisitos que devem ser cumpridos para que as campanhas possam realizar seus gastos, que são o pedido de registro de candidatura, CNPJ de campanha e abertura da conta bancária de campanha. Mencionamos na data limite para a realização de gastos de campanha, que vai até a data da eleição. Destacamos que os gastos eleitorais, eles compõem um rol taxativo, então se eu quero saber se eu posso gastar algo com recurso de campanha, eu tenho que olhar necessariamente no artigo 35 da resolução TSE 23.607 de 2019 e verificar se o gasto consta ali, com a ressalva de que combustível do veículo do candidato ou candidata não são gastos eleitorais. E, por fim, tratamos das prestações de contas, então, entendidas aqui como um gênero, no qual nós temos como espécies o relatório financeiro de campanha, que deve ser enviado no prazo de 72 a contar do recebimento de recursos financeiros, a prestação de contas final, que deve ser enviada entre 9 e 13 de setembro do ano da eleição, contendo toda a movimentação ocorrida até 8 de setembro, inclusive gastos que ainda não tenham sido pagos, porque a despesa eleitoral é considerada realizada na data da contratação e não na data do pagamento. E, por fim, mencionamos a questão da prestação de contas final, que deve ser enviada por quem participar do primeiro turno até 30 dias depois da data da eleição e por quem participar do segundo turno até 20 dias após a data do segundo turno. Tá certo? Fico por aqui. Até logo. Um grande abraço.